Jamais se esquecerá o meu Senhor nunca há de mudar, sempre está a olhar para mim. Pode o mundo passar, o sol deixar de brilhar, sei que há um Deus a olhar para mim. Quando a noite chegar e o inverno assolar, sei que há um Deus a olhar para mim. Bom dia, meus amados irmãos, bom dia, meus amigos e todos quantos estão tendo acesso a essa transmissão. Queremos dizer que é sempre um motivo de prestígio ter você acompanhando os nossos cultos, cultos que são realizados todos os domingos pela manhã, domingo à noite, quarta-feira e quinta-feira à noite. E quando está eu, pastor Domiciano e o pastor Uziel na direção desses cultos. Queremos agradecer ao Senhor por mais uma semana, por mais esse dia, pela noite, pois o Salmo de número 3, versículo 5, diz a palavra de Deus: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Para tanto, nós vamos, nesta hora, começar o nosso culto orando ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção, para que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, possa realmente ser de maneira poderosa abençoado pela a palavra do Senhor, que será lida e será explanada por esse humilde servo. Vamos orar. Querido Deus, Pai de infinita graça, louvamos o Teu nome porque o Senhor é grande, o Senhor é infinito, o Senhor é divino, santo e é o Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, pela semana que passou. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cumprido as Tuas promessas, quando o Senhor disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
e nós cremos que o Senhor está conosco, nos livrando de todo mal, dos perigos, e nesta hora nós queremos pedir a tua bênção para este culto, Senhor, que ele possa, ó Deus eterno, chegar até os corações daqueles que estão nos ouvindo e que, ó Deus, aqueles que ainda não têm Jesus como seu Salvador, possam ser alcançados pelo poder do teu Santo Espírito. Obrigado pela tua palavra, que será lida neste instante. Nos usa segundo o teu querer e a tua vontade, pois o Senhor sabe que nós dependemos tão somente da unção, do poder e da virtude do teu Espírito Santo, pois sem ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o hino de número 469 do cantor cristão. Um pendão leal vos entregou ao rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, livres sempre até morrer. Eis formados já malignos batalhões do grandioso usurpador, revelai-vos hoje em bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus reais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Convido você, onde quer que esteja, para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus queridos, depois de Jesus, particularmente para mim, Paulo, ele foi o melhor missionário que já existiu nessa terra. Eu creio que Paulo, ele pensava em missões. Ele suava missões. Ele vivia missões. Ele respirava missões. Ele dependia de missões. E ele fazia missões de todo o coração. Paulo, escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, creio que, sendo ele o missionário que ele era, ele tinha algumas intenções quando ele escreve esta carta àquela igreja e diz: remindo o tempo porque os dias são maus. E, na verdade, ele faz questão de enfatizar, ele faz questão de explicar
o motivo por que os crentes deveriam remir o tempo, assim como nós também devemos remir o tempo. Porque os dias são maus. É necessário que aproveitemos o dia, ou o tempo, ou os anos. A palavra remir quer dizer aproveitar. Aproveitar o tempo. Esse tempo que nos resta para pregar esse evangelho da graça de Deus. Afinal, foi essa a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E devemos entender que aquela ordem que Jesus deu aos seus discípulos ali reunidos não foi ou não ficou restrita a eles. Não. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. De forma que, se aquele tempo, irmãos, os dias eram maus, que diremos dos nossos dias? Haja visto que, naquela época, podemos entender que o contingente de pessoas no mundo era bem menor do que o que nós temos hoje. Então, a obra de Deus tem que ser urgente. Por isso, eu inclusive coloquei o tema desta mensagem: missões, uma obra urgente. Urgente é algo que você não pode deixar para depois. É algo que tem que ser feito na hora. Embora esta obra seja uma tarefa árdua, mas nós temos uma promessa do dono dessa obra, que é Jesus, quando ele diz que que ele está conosco, nós não estamos sozinhos nesta obra, e que nessa batalha nós sairemos mais do que vencedores. Porque a obra de Cristo, meus irmãos, a obra de Deus, ela não deixa de não ser uma batalha e que nós travamos contra os nossos inimigos. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos orientou, nos alertou, nos aconselhou, deixou para nós a esperança e, por que não dizer, a certeza de que ele estaria, como nós sabemos que ele está conosco, para nos auxiliar, nos ajudar, nos iluminar, nos fortalecer e nos dar todo o respaldo para que esta obra ela seja realizada. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, nós encontramos o Senhor Jesus nos dando esta palavra de conforto, de consolo e de certeza que nós não estamos sós para fazer a sua obra. Ele diz aqui, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, portanto, ide ensinar. É uma ordem que ele está dando. É o que eu acabei de falar. Essa ordem não ficou restrita aos discípulos. Essa palavra chegou até nós hoje para que nós pudéssemos também entender que essa é uma das nossas obrigações neste mundo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De forma que nós precisamos saber, entender e nos conscientizar que nessa batalha nós não estamos sozinhos. E que, diga-se de passagem, a batalha é nossa, a luta é nossa, o trabalho é nosso, mas a vitória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos 8, versículo 37, diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 35 a 37, diz a Bíblia: versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação?
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus Cristo. A obra é dele. O diabo com sua legião de demônios não tem poder para vencer aqueles que se dispõem a pregar o evangelho de Cristo. O Senhor Jesus nos exorta que pregar o evangelho não é uma diversão, não. Pregar o evangelho não é uma brincadeira, não é um lazer, não é. É algo muito sério, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. E veja aqui o que é que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, versículo de número 16. A situação que os missionários, evangelistas, pastores, todos se submetem. Diz a Bíblia, versículo 16: eis que vos envio, Jesus dizendo, como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus irmãos, o mundo ele está permeado de violência. Ele está permeado de todo tipo de iniquidade. Mas diante de tudo que estiver neste mundo ou que está neste mundo, nada vai prevalecer contra aquele que se dispõe a pregar o evangelho de Cristo. Independente do sofrimento que passamos aqui pregando esse evangelho, devemos lembrar que muito maior sofrimento o nosso Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, quando viveremos ao seu lado na sua glória para sempre. Paulo disse em Romanos 8,18, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. De forma que não tem sofrimento que venha impedir, não é? Que estejamos pregando a palavra do Senhor. Sendo assim, é necessário sabermos como fazer esta obra urgente. E é claro que o Senhor nos ilumina, nos ajuda, nos capacita, porque de nós mesmos não seria possível. Pois a sua palavra diz em João 15,5, que sem mim nada podeis fazer. Precisamos assim, como os discípulos de Jesus precisaram, nós também precisamos do poder do Espírito Santo. Nós também temos que saber que o próprio Jesus, ele dependeu do poder do Espírito Santo como homem aqui na terra, ele dependeu do poder do Espírito Santo para fazer a obra aqui neste mundo. Lá em Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 4, vamos ver Isaías. Imagine, eu falando aqui que Jesus precisou do Espírito Santo, e você sabe que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo, e pode haver um questionamento, como Jesus, sendo o próprio Espírito Santo, ele precisou do Espírito Santo para fazer a obra? Mas é porque Jesus estava aqui como homem. E diz a palavra, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Esta aqui, o profeta Isaías, ele já estava falando sobre Jesus. Quando ele estaria, como esteve, aqui neste mundo, pregando a sua palavra, o seu evangelho. Precisamos sim ter, como os discípulos tiveram, o poder do Espírito Santo. Tanto que Jesus teve como a última coisa a fazer aqui na terra, foi dar poder aos seus discípulos para realizar essa obra. Lembra? Lá em Atos capítulo 1, verso 8. Ele diz, olha, mas recebereis o poder do Espírito Santo, para que vocês possam ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra. Então é necessário nós entendermos
sabermos, inclusive, ficarmos felizes porque nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, nos ajudando a fazer essa obra. Mas você pode estar aí me perguntando, como fazer uma obra urgente? Eu vou te dar uma dica. Se você ainda não sabe como fazer a obra de Deus urgente, eu vou te dar. A primeira coisa que você deve fazer é encarar a obra de Deus com compromisso. Um dos fatores preponderantes para que a obra missionária seja feita com urgência é o compromisso. Será que as igrejas dos nossos dias têm feito a obra missionária com esse fator? Ou ela está fazendo de maneira relaxadamente? Qual tem sido o envolvimento dos crentes? Qual a nossa parcela de colaboração para que a obra de Deus ela cresça? Quais os frutos que têm sido produzidos, conforme Jesus disse aos fariseus, que eles deveriam produzir frutos de arrependimento, está lá em Mateus capítulo 3, verso 8. Irmãos, precisamos entender isso. Essa foi a ordem que Jesus deu aos fariseus. Produzir frutos de arrependimento. E lá em João capítulo 15, verso 16, ele diz que não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós para que vás e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então, de forma que nós temos que entender que a igreja de Deus, a obra de Deus, o trabalho de Deus, o reino de Deus tem que ser feito aqui neste mundo com urgência, e um dos fatores preponderantes, primordiais para esta obra é justamente o compromisso. A palavra nos ensina, não vamos nos tornar malditos por fazer a obra de Deus de maneira relaxada. Não podemos. Jeremias capítulo 48, 10, a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Não podemos fazer isso. Se não aprendemos ainda a fazer esta obra com compromisso, vamos ter que aprender com os homens de Deus e que provaram e que tiveram compromisso e que a obra foi realizada. Abra sua Bíblia lá comigo em Neemias. Neemias capítulo 6. Quero mostrar para você o que é um homem e que encara a obra de Deus com responsabilidade, com seriedade, com compromisso. Afinal de contas, é isso que nós estamos falando. Neemias capítulo 6, versículo 2, diz assim: Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregamos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo, presta bem atenção nisso aqui, a resposta de Neemias: estou fazendo uma grande obra. Pregar o Evangelho de Cristo, meus amados, é uma grande obra. Quero dizer para você, explicar para você uma coisa. Neemias aqui estava fazendo, sabe o quê? A reconstrução dos muros de Jerusalém, que foi invadida pelo rei Nabucodonosor, queimada, tudo destruído, e agora Neemias está lá restaurando, reconstruindo, levantando, fechando os muros daquela cidade, Jerusalém. Mas aqui nós estamos fazendo uma alusão à obra missionária. Até porque a obra missionária, que é uma obra espiritual, ela tem mais valor do que a obra física. Ou não tem? A obra de Deus, no que diz respeito a missões, a pregação do Evangelho, não quer dizer um templo bonito, um templo de mármore, um templo de ouro. Não, negativo. A obra de Deus, a pregação do Evangelho, que redunda em alma e salva, ela é muito mais valiosa, incomparavelmente valiosa, mais valiosa do que um templo, não é? Então, de forma que Neemias, ele manda dizer: olha o zelo que Neemias está tendo pela obra. Eu quero falar sobre compromisso. É isso que eu quero que você entenda. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer.
por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? É a pergunta de Neemias. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Ou seja, o inimigo, ele sempre insiste a querer destruir a obra de Deus, mas vai ficar só no querer, porque ele não tem poder para isso. Romanos 1,16, a Bíblia diz que porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o poder do diabo, ele é nada na presença do poder de Deus. De forma que Neemias foi aquele homem que encarou a obra de Deus com muita seriedade. E da mesma maneira lhe respondi. Ele encerra aqui esse versículo 4 dizendo: e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu respondi. Ou seja, não vou lá, eu não vou deixar a obra de Deus por sua causa. Tobias, Sanbalate, Gesem, eles eram inimigos, né? Eles queriam que os muros não fossem construídos e queriam que as obras parassem. Mas nós temos que aprender com esses homens de Deus. Sim, esses inimigos não morreram, viu, irmãos? Não. Não pense que esses inimigos morreram. Ainda tem muitos Tobias, Sanbalates e Gesem por aí, querendo destruir a igreja de Deus, querendo destruir a obra de Deus, querendo destruir as famílias de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que maior que está em nós do que o que está no mundo. E jamais eles terão condição, assim como as instituições evangélicas. Todo cuidado é pouco, porque Jesus disse que o diabo veio fazer 3 coisas. E ontem, eu ouvindo e assistindo a mensagem do pastor Domiciano à noite, pastor titular da nossa igreja, e ele falava justamente isso aqui, que o diabo, ele é mentiroso, ele é perseguidor do povo de Deus. O povo de Deus é o alvo de Satanás. Ele não está preocupado com quem está lá servindo ao mundo, não. Ele está preocupado conosco. Mas ele veio fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. E jamais ele vai se sentir satisfeito em ver a obra de Deus progredir aqui na terra. Porque a obra de Deus é em prol de salvação de almas. João 10:10, a palavra do Senhor diz: porque o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e a vida em abundância. De forma que nós precisamos ter compromisso para fazer a obra do Senhor. Em segundo lugar, esta obra deve ser feita com ânimo. Você está desanimado, meu amigo? Você está desanimado, meu irmão? Você está frio? Você deixou essa pandemia desfalecer o seu coração? Não desanime. O Senhor Jesus é o de ontem, de hoje e de eternamente. Ele está conosco. Você ouviu a palavra dele dizer todos os dias. Não foi ontem só, não vai ser só amanhã, não. Todos os dias ele está conosco. Então, o desânimo é uma das armas poderosas do diabo para tirar o foco do crente, para tirar o interesse do crente, para tirar a disposição do crente, para pregar o evangelho. O crente, se deixar o desânimo acometer, ele vai deixar de pregar a palavra do Senhor. Não pode deixar. A palavra do Senhor é o evangelho de Cristo, o poder de Deus. Por isso nós não devemos deixar o desânimo nos pegar. Deus, ele chama-nos atenção a respeito disso. Sabe por quê, meu amado? Deus precisou falar muito com aqueles homens que ele escolheu, aqueles homens que ele separou, aqueles homens que ele chamou, aqueles homens que ele ensinou. Ele precisou sim, porque o desânimo não estava só para aqueles homens. Nós também hoje somos passivos. E com certeza, aqueles homens que Deus chamou, que Deus capacitou, que Deus usou, eles sentiram
o peso da carga, do compromisso, da responsabilidade, da seriedade que é fazer a obra de Deus. E quando o desânimo chegou e que atacou aqueles homens, Deus precisou socorrê-lo. Sem sombra de dúvida. Então nós também precisamos do socorro de Deus. Precisamos estar atentos com essa arma do inimigo, que ela é poderosa. E você vê que Moisés, quem foi Moisés? Um grande líder do povo de Israel, o qual Deus o chamou, Deus escolheu, Deus separou, Deus capacitou e Deus enviou. Vai, Moisés, tira meu povo lá do Egito. E aqui no livro de Números, quero chamar você para acompanhar aqui a palavra de Deus. Chegou uma hora que Moisés estava tão triste, tão desanimado, que ele chegou a pedir a Deus para matar ele. Ah, Senhor, não quero, já chega, eu não tenho mais condição de conduzir esse povo. Em Números capítulo 11, versículo de número 10, diz aqui a palavra do Senhor. Veja só. Números capítulo 11, verso 10 diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo. E olha, irmãos, Moisés não entrou na terra prometida por causa da desobediência dele. Aí, nós sempre colocamos a culpa em alguém. Mas o povo contribuiu, e muito, para que Moisés não entrasse na terra prometida. Veja só. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graças aos teus olhos que pusesses sobre mim o cargo de todo este povo? Moisés está reclamando com Deus. Moisés está questionando com Deus. Moisés está achando ruim, porque Deus chamou ele e colocou ele sobre colocou aquele povo sobre a sua responsabilidade, e agora aquele povo começa, não é, a dar trabalho a Moisés. E aí Moisés vem e questiona com Deus. Versículo 12. Concebi eu porventura todo este povo? Gerei eu para que me dissesses: leva ao teu colo como o aio leva o que cria a terra que jurastes a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram dizendo: dá-nos carnes a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo. Mata-me, eu peço, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Já pensou, amados? Moisés, um grande homem de Deus, mas ele desanimou. Foi. O desânimo veio sobre ele, a ponto dele entregar, questionar com Deus e dizer: não quero mais saber disso não, eu prefiro morrer. Me mata, que eu não quero ver esse povo atrás de mim questionando, me pressionando e exigindo aquilo que eu não posso fazer. O que diremos de Josué? E Deus está sempre animando. Deus veio a Moisés e disse o Senhor: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, versículo 16, não é? 70 homens dos anciãos de Israel, a quem sabes que do povo, os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali porão contigo. Ou seja, para ajudar Moisés. Deus providencia uma maneira de ajudar. Foi o que ele disse a Josué. Josué, ele estava também com uma carga, porque ele foi o sucessor de Moisés. Ele levou todo aquele povo que Moisés ia conduzindo. E no versículo 9 do capítulo 1 de Josué, Deus precisou falar com Josué de maneira enfática: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus não ia dizer isso a Josué à toa.
Deus sabia que Josué estava com o coração desanimado, preocupado, né? Ansioso, porque estava ali diante dele uma grande responsabilidade. Tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque eu, Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A palavra de ânimo, meus amados. Deus precisou trazer essa palavra de ânimo. Que dizer de Elias? Elias, aquele homem que depois que lutou, depois que matou, não é? 450 profetas de Baal. Aquele homem que desafiou Acabe e a sua mulher. Agora, a mulher promete que vai matar Elias. Jezabel, né? Promete que vai matar Elias. Juro que amanhã você vai estar na mesma situação dos outros que você fez. E aí Elias faz o quê? Elias foge. Elias corre. Elias se entristece. Elias se enche de desânimo. E diz a palavra de Deus no capítulo 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 5, diz assim. 1:2 diz assim, ó, capítulo 1, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, se amanhã você não estiver morto, ela dizia, ela não é mais Jezabel. E agora o versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio assim, assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha aí, Deus mandando, não é? O anjo dele animar, despertar, tirar aquela tristeza do coração de Elias, para que ele possa prosseguir. Elias estava sendo designado a ungir um profeta. Mas, irmãos, Paulo teve também na mesma situação. Paulo chega ali em Jerusalém e vai pregar aos judeus. E acontece que os judeus não creem no que Paulo fala, se rebelam contra ele. E Paulo diz: olha, eu vou me embora, vou largar vocês aí, vou pregar agora aos gentios. Mas sabe o que foi que aconteceu? Numa visão, Deus veio a ele, o Senhor Jesus veio a Paulo e disse: Paulo, fala e não te cales, porque nesta cidade tem muita gente, então eu preciso que você fique aqui pregando o meu evangelho. E foi isso que aconteceu. Está em Atos, capítulo 18, versículo 9. Nós encontramos esta passagem. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Para que temer? Para que desanimar? Não, a obra de Deus tem que ser feita. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles não são frustrados. Jó 42, verso 2. Então, uma vez que Deus tinha um plano para salvar aquele povo ali, era ali que ele tinha que ficar. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Era isso que Deus queria. Paulo, ele ficou desanimado, mas Deus trouxe o ânimo. Por isso, muitos têm abandonado a obra. E sem dúvida estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo, quando Jesus disse: a seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande, que envie, que traga obreiros, ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, 35 a 38.
está lá escrito esta passagem. Então, irmãos, precisamos entender que o compromisso é primordial e que o desânimo não pode fazer parte da nossa vida como pregador, como evangelista, como missionário, como aquele que está com a incumbência de levar o evangelho de Cristo a toda criatura. Em terceiro lugar, essa obra deve ser feita com disposição. Será que está havendo disposição no nosso meio, no nosso povo, no nosso coração? Disposição da nossa força, disposição do nosso tempo, disposição da nossa oração, disposição do nosso culto, disposição disposição da nossa contribuição. Será que nós temos contribuído para a obra de Deus? Será que nós estamos colocando ou devolvendo ou ofertando a nossa contribuição para a obra do Senhor? Deus deixou o trabalho e do trabalho vem o dinheiro. E todo mundo, depois de Deus, o mundo inteiro depende do dinheiro. Eu quero mostrar para vocês aqui um capítulo aqui no livro, um texto no livro da Palavra do Senhor, e que vai deixar você, creio, e o desejo do meu coração é que esse capítulo, esta palavra, deixe você impressionado. Primeiros Crônicas, abra aí a sua Bíblia. Em Primeiros Crônicas, o pastor Domiciano falou ontem sobre esse livro, dizendo que quase ninguém gosta de ler esse livro, e é verdade, mas nós lemos, temos que ler. Primeiros Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 6, observe aí o que diz a palavra. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Olha, está vendo aí? Davi está falando da construção do templo de Jerusalém, ou em Jerusalém, e que ele não teve o privilégio de construir. Quem construiu foi Salomão. E Davi chama o povo e diz: olha, meu filho é inexperiente, meu filho é neófito, ele ainda não tem sabedoria para conduzir este povo e para construir esse templo. E aí ele diz no versículo 2: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engastes, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármores em abundância. Em abundância. E ainda de minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, e eu dou para a casa do meu Deus. Eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Veja o versículo 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata, purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto? Aqui agora é a pergunta crucial do texto. Quem, pois, está disposto? Não é? A encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram.
Você está disposto a colocar tudo isto que eu acabei de falar ao serviço do Senhor? Está? E às vezes nós achamos que missões não precisa. Dá dinheiro para missões. Por menor que seja a sua renda, você fica sem se alimentar. Fica sem remédio. Fica sem pagar energia. Fica sem água. Fica sem telefone. Fica sem roupa. Fica descalço. Saiba que de tudo isso os missionários precisam, porque eles são iguais a você. Não é? Deus não precisa do nosso dinheiro, não, mas a sua obra sim. A obra de Deus precisa. Portanto, nós precisamos entender o nosso compromisso para contribuir com a obra de Deus. Davi deu tudo e o do melhor colocou à disposição da obra de Deus. Mas a sua obra, sim, será que não sentimos desejo de ver a obra de Deus sendo feita? Será que nossa oferta missionária na obra do Senhor não tem utilidade? Tem sim, tem. Onde fica a gratidão pelas bênçãos que nós temos recebido? O apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, um texto já muito conhecido por todos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ele diz aqui: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Você tem disponibilidade para isso? Para deixar a sua oferta missionária? Paulo, ensinando aos anciãos da igreja de Éfeso, ele diz em Atos 20, versículo 35 e 36, melhor é dar do que receber. Mas muitas pessoas, muitos crentes hoje, ele acha que melhor é receber do que dar. Meus amados, Deus é quem nos dá tudo. Ageu 2:8, ele diz, o profeta diz, que Deus é o dono do ouro e da prata. Vamos aprender com esses homens de Deus, ser mais úteis na obra do Senhor, na obra da evangelização. Ao contrário, nós estamos falhando e muito. E para encerrar, eu quero chamar a sua atenção que esta obra deve ser feita com amor. Você tem amor às almas perdidas? Paulo diz na sua carta, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pelo menos nós podemos imitar Paulo e Cristo, porque Paulo fez a obra de Deus com amor, e Jesus fez com amor e por amor. Jesus não fez a obra dele aqui neste mundo só com amor. Ele fez com amor e por amor. Por quê? Porque ele deu a sua própria vida para salvar toda a humanidade. Em João capítulo 15, verso 3. João capítulo 15, verso 13, diz a palavra do Senhor: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E que amigos, né? Amigos que estavam ali ao pé da cruz, gritando: crucifica-o, crucifica-o. O amor às almas perdidas não tem preço, humanamente e materialmente falando. Você tem amor às almas a ponto de entender que deve contribuir para missões? O preço da alma, quem pagou foi Jesus. Paulo expressa aqui
a importância do amor. E ele diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 3. Ele diz, e ainda que retribuísse, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, ou seja, amor, em outras traduções, nada disso me aproveitaria. De forma que a sua contribuição financeira é muito importante. Porém, o amor que você tem, ou que você deve ter às almas perdidas, é muito maior, é muito mais importante do que a sua contribuição. Paulo expressa aqui a importância do amor. E se tratando de amor, precisamos lembrar que foi por amor que nós escapamos do inferno, porque Jesus morreu por mim e por você, por amor. Qual o valor de uma alma? Você sabe? Não, você não sabe. Só Jesus sabe, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, diz que Jesus pagou um bom preço com o seu sangue. Missões existem para salvar almas, livrar o pecador da ira de Deus no dia final. Não queira ser um colaborador para que uma alma pereça no inferno. Se isso acontecer, você vai prestar contas diante de Deus. Por apenas uma contribuição, uma alma pode ser alcançada pelo poder do Evangelho. Seja você um contribuidor, um cooperador, não é? Para que a obra missionária ela não sofra a solução de continuidade, mas que alcance, seja ampliada para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 579. Hoje forte contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Venha, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor
aqui dos nossos idosos, da nossa igreja e das demais pessoas que estão precisando das nossas orações, como a irmã Maria Baiana, irmã Malvina, irmã Maria, mãe do Jorge, assim como também pelo Jorge. Lembrar da irmã Senira é a esposa do pastor Josué. Também a irmã Francisca, a irmã Belisa, a irmã Irene, o irmão Alecrim, as duas Raquel, né? E também nossos irmãos de Lauro de Freitas, pela família do pastor Domiciano, família do pastor Ziel, a minha família, o irmão Lúcio, o Wilson e Luiz e Daniel, tá bom? O irmão Lino, coloquei aqui, o irmão Lino, o Clodoaldo, o tio da irmã Flávia, ali em Lauro de Freitas. Essas pessoas estão precisando. O irmão Lino, todos já viram ontem, que ele colocou para o conhecimento de todos, que eles estão com a Covid, não é? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, quero só lembrar os irmãos que também à noite, o pastor Domiciano estará trazendo para nós, às 19h30, a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai de infinita graça, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de pregar a Tua palavra, pela liberdade de expressão e que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus eterno, que aqueles que ouviram esta mensagem nesta manhã possam, ó Deus, se beneficiar pela Tua palavra e cumprir, Senhor, o desejo do Teu coração, que é de ver essas pessoas com seus corações voltados para a obra missionária. Pois nós sabemos, meu Pai, que se não houver missões neste mundo, almas e almas perecerão. Ajuda-nos a contribuir a cada dia, em todos os sentidos, com a Tua obra. Abençoa, meu Pai, essas pessoas que mencionamos aqui, que estão necessitadas do Teu socorro. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem o poder da cura em Tuas mãos, porque o Senhor é divino, o Senhor é santo, o Senhor é o Todo-Poderoso. Que o Senhor esteja neste momento dando alívio àqueles que estão no leito da dor e sendo da Tua vontade, curando aqueles que precisam da cura, Pai. Deus nos abençoe nesse dia, abençoa o culto à noite, prepara os nossos corações para recebermos mais uma porção da Tua palavra. Visita nesta hora, meu Pai, nossas famílias, nossos parentes, aderentes e amigos que ainda não têm Jesus. Salva eles. Entregamos aos Teus cuidados nossos irmãos ali em Lauro de Freitas. Abençoa o Clodoaldo, Senhor. Tenha compaixão daquela vida. Se ele ainda não fez uma decisão ao Teu lado, que o Senhor fale poderosamente ao seu coração, através do Teu Espírito Santo. Fica conosco, meu Pai. Nos dê um dia de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.